Eu vou falar uma coisa para vocês. Quase todos os dias, nas minhas orações, eu falo assim para Deus: Deus, me ensina a te amar. Esse amar que Deus nos ensina inquieta muito meu coração. Ele me deixa muitas vezes preocupada, porque eu começo a analisar, eu começo a meditar na Bíblia e eu falo que eu estou sendo muitas vezes reprovada. E eu quero trazer hoje essa palavra para algumas pinceladas em algumas passagens da Bíblia, para que você pense com você: será que eu estou sendo aprovada ou muitas vezes eu sou reprovada? Eu sei que nós muitas vezes pecamos, muitas vezes nós erramos, né? Isso é nosso, dos homens. Mas Deus não quer, Ele quer que cada dia mais a gente aprenda a amar. O amor na Bíblia é um tema central. O amor de Jesus por nós, né? O amor misericordioso de Deus que nos deu Jesus para que nos salvasse. Então hoje eu trouxe para que você também pense como é que está a tua vida em relação ao amor. Lá em Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao 33. Marcos, capítulo 12, do 28 ao 33. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem, está certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Então, quando eu leio esse versículo, muitas vezes a gente faz tanto sacrifício, a gente acorda de noite para orar, a gente faz tudo aquilo que a gente acha que a gente está agradando a Deus. E a Bíblia vem falar para nós que o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, que não adianta sacrifício, que não adianta nada, se eu não estiver disposta a amar o meu próximo. Amém? Mas quando a gente vai falar sobre amor, a gente sempre quer ir lá no bom samaritano. Mas Deus me trouxe para o nosso dia a dia a passagem de Ruth. Nós vamos ver aqui para o nosso dia a dia, como é que anda nosso dia a dia em relação ao amor. Lá em Ruth, capítulo 1, do 7 ao 10, e depois o 14. Amá-lo de todo... Não, Ruth, 1, do 7 ao 10. Nós sabemos, conhecemos essa história. Nós conhecemos a história da família de Elimeleque, de Noemi, que dos 2 filhos, que tendo fome lá em Belém, a cidade do pão, eles resolveram sair de lá. Eles resolveram buscar alimento em outras passagens, em outras paragens, em outro lugar. E quando chegaram lá, logo Elimeleque vem morrer.
mas fica Noemi com seus filhos. E eles acabam se casando. Casam um com Orfa e o outro com a Ruth. Passado 10 anos, os dois vêm a falecer, os dois vêm morrer. Aí vamos ver onde chega assim. Assim ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinham morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto. E lhes disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. 14. Aí vamos direto para o 14. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Quando Deus me deu isso, eu falei: meu Deus, o que tem o amor a ver aqui nessa passagem? Sabe, primeiro, uma relação de sogra e de nora. A sogra perde marido e perde filhos. Hoje, pelo costume da época, ela era uma pobre coitada, uma pessoa que não podia tivesse quem cuidasse delas. E ela, com a maior disposição, com o maior desprendimento, ela dá o alvará de soltura para as noras. Vocês podem partir, vocês podem cuidar da vida de vocês, vocês foram leais para com meus filhos, vocês foram leais para comigo, não quero cobrar nada de vocês, não quero cobrar de vocês gratidão, não quero cobrar de vocês nada. Vocês me respeitaram, vocês foram leais para comigo. A primeira coisa que eu vejo aqui é a disposição de uma sogra ou de uma mãe de não querer cobrar da sua nora ou dos seus filhos aquilo que muitas vezes eles não conseguem dar. Muitas vezes a gente sabe que nossos filhos nos amam, nós sabemos disso, mas cada um, né, no mundo tem seu jeito de demonstrar amor. Tem pessoas que elas não sabem paparicar a mamãe e o papai, mas as atitudes dessa pessoa mostram que ela ama a mãe, ela ama o pai. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é a liberalidade da Noemi. Vocês podem ir embora. Mas o que mais me chama a atenção é a disposição da Ruth. A Orfa seguiu o exemplo, foi embora, voltou para casa e a gente não vê mais falar dela. Mas a Ruth não. A Ruth, quando ela se põe no lugar da sogra, sabe que a sogra vai voltar humilhada para casa, sabe que a nora, que a sogra vai ter momentos difíceis no seu retorno, na sua volta para casa. Ela fala: não, eu não vou fazer isso com você. Eu peguei afeição a você. Então a gente percebe muito a gratidão da nora. A primeira coisa que eu vejo aqui é que gratidão é sinal de amor. Ingratidão é o contrário do amor. Então, quando eu sou grato a quem me faz o bem, quando eu sou grata às pessoas que me servem, quando eu sou grata ao meu pastor, quando eu sou grata para os obreiros que fazem, né, tudo aquilo para que a gente tenha momentos aqui de reflexão, de meditação, quando eu sou grata, eu estou amando, mesmo que eu não esteja falando, eu te amo. Mesmo que eu muitas vezes não esteja nem falando obrigado, mas dentro de mim eu falo: Deus, abençoa essa pessoa. Então, gratidão
é um ato de amor. Mas vamos continuar aí, que Deus quer falar bastante conosco. 16 e 17. Ruth, porém, respondeu, quando a sogra falou, pode ir embora, você está livre. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. 17. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Amados, eu vejo aqui que a Ruth, ela foi tão grata à sua sogra, que ela estava disposta a passar humilhação, passar o que fosse preciso, para não deixar a sogra sozinha. E muitas vezes, na nossa vida, né, a gente é ingrato com as pessoas que já nos fizeram bem. Que o dia que a pessoa chama a nossa atenção, o dia que a pessoa fala alguma coisa que me magoa, eu já não quero mais saber dela, sabe? É um amor descartável, e tudo aquilo que é descartável não é de Deus, não é amor. Nós sabemos que hoje na Terra, né, hoje nesse mundo, é tão fácil falar eu te amo, né? O marido, o namorado fala eu te amo, mas por qualquer coisinha, tchau, até logo, né, não me serve mais. Você já não preenche, você já não me traz felicidade. Não é aquele se doar para que o outro seja feliz, de ambas as partes. Hoje é um amor descartável. Mas nós vemos aqui que não. A Ruth, mesmo a sogra, devia estar muito amargurada, devia estar muito, de murmurar muito, perdi tudo, Deus me abandonou. Eu não sei o que ela falava, mas feliz ela não estava. Ela devia estar, sim, uma pessoa de difícil convívio. Mas mesmo nesse difícil convívio, a Ruth ficou firme. Porque o amor é isso. Amor é ser paciente. Amor é perseverar naquela atitude de ajudar a pessoa. O amor não é ingrato, né? O amor espera sempre que as coisas vão melhorar. E muitas vezes nós falamos assim, isso não tem jeito, aquele não tem jeito. A gente não tem amor para superar essa parte da dificuldade, para a gente poder colher o amor. Amém? Vocês estão quietos? Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que eu trago para nós é que amar é ser grato, é ser paciente com a fraqueza do outro. Agora, me responda. Não precisa falar alto, com vocês mesmos. Nós somos pacientes com a fraqueza dos outros? E eu estou falando com a fraqueza dos outros que a gente ama, que está lá em casa. Eu já nem estou falando da fraqueza das pessoas que estão longe de nós, que a gente não convive e que às vezes falam alguma coisa para nós que nos magoam e a gente não quer mais saber da pessoa. Eu estou falando a gente ser paciente com as pessoas que estão ao nosso lado. Muitas vezes eu sou reprovada. Aí eu chego para Deus e falo, Deus, me ensina a amar. É por isso que esse tema fala muito com o meu coração, porque eu vejo que eu tenho muito a crescer espiritualmente para ser como Deus deseja da gente. Amém? Mas vamos a um outro caso, Atos 27. Atos 27. Aqui vai ter mais um que eu sou reprovada, vocês querem ver? Atos 27, 10 e 11. Nós conhecemos essa história. Paulo está sendo levado prisioneiro para Roma. Ele está no navio. Estão atravessando um momento de muita turbulência, de perigo de naufrágio, né? E Paulo vai falar assim, senhores,
vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Então nós vemos aqui que Paulo não foi ouvido. Paulo, um homem de Deus, eles conheciam a história de Paulo, sabiam por que Paulo estava sendo levado para Roma, sabiam que ele era uma pessoa que estava levando para todas as pessoas a história de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Mas quando Paulo deu o conselho, eles não quiseram saber. Eles preferiram ouvir o conselho do piloto e do dono do navio. Quantas vezes na pregação, Deus traz uma palavra para nós, de conselho, de aviso, de falar para nós, sabe, não haja assim, muda isso, né? Uma exortação, e a gente resolve não ouvir. E nós conhecemos essa história, nós conhecemos o que vai acontecer. O navio vai afundar, né? E muitas vezes, quando isso acontece, o que a gente fala assim? Eu não avisei, eu te avisei, né? Eu vi esses dias nas redes sociais, alguém que postou assim, mulher, a verdadeira mulher, ou a mulher mesmo que nos ama, no momento em que tudo dá errado, ela está sempre ao nosso lado. Nem se for para falar, não, te avisei, né? Então, nós vimos que Paulo não ficou magoado com isso. Você quer ver por que eu estou dizendo isso? Versículo 33 ao 36. Então, o navio está quase afundando. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Paulo não foi ouvido, foi menosprezado, foi deixado lá no canto como quem diz, aqui você não manda nada. Mas quando Paulo vê o navio para afundar, sabe que eles vão ter que nadar muito, água fria, até chegar em terra firme, Paulo aconselha a eles: nós vamos comer agora, nós vamos nos alimentar, né? E o anjo me falou que nós não vamos morrer, o navio vai se perder. Então, depois de ser menosprezado, Paulo vem ajudar, Paulo vem cuidar, Paulo vem alimentar o corpo e o espírito, porque na medida que eles comeram, o ânimo voltou. Paulo veio trazer uma palavra para eles de força e de coragem. E eu continuo falando, o que nós faríamos depois de ter sido deixado no canto, desprezado por alguém geralmente da nossa casa? Será que nós estamos dispostos a dar um conselho para que aquela pessoa saia daquele momento difícil que ela está passando? Ou nós continuamos falando, bom, você não quis me ouvir, né? Plantou, semeou, está colhendo. Muitas vezes nós temos esse senso de justiça própria, querendo que a pessoa pague por aquilo que ela fez. Mas Paulo, num sinal de amor, de respeito pelas pessoas, pelo que eles estavam sentindo, eles sabiam o medo que eles estavam passando. Paulo não estava com medo, Paulo tinha a promessa de Deus, mas os homens não tinham o Deus vivo dentro deles, né? Não tinha
presença do Espírito Santo que aconselha, que ajuda. Então Paulo vai lá e dá uma palavra para eles. Muitas vezes eu sou reprovada nisso. Acho que vocês não, mas eu sou, né? Mas vamos continuar Paulo aí, no 28, versículo 3. Eu amo este versículo. Sempre, toda a minha vida, quando Deus me dá, eu sou apaixonada. Vocês querem ver? Paulo ajuntou um monte de gravetos, quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Só isso, Paulo ajuntou, pode voltar, Paulo ajuntou um monte de gravetos, quando os colocava no fogo, Paulo também teve que nadar muito, água fria, né, mar revolto, chegaram na ilha. Como que eles chegaram? Exaustos, cansados, né, sentindo muito frio. E eles foram muito bem recebidos pelas pessoas daquele lugar. Eles já imediatamente acenderam a fogueira para esquentá-los. Paulo estava tão cansado quanto eles, mas Paulo foi fazer o quê? Ele foi juntar um monte de gravetos para poder avivar aquele fogo, para fazer com que aquele fogo realmente viesse esquentar a todos. E dessa vez, Deus estava assim, falando ao meu coração, que o amor de Paulo foi tão grande, que ele largou a necessidade dele, ele renunciou ao direito que ele tinha de estar ali deitado junto com os outros. Ele não era nem o comandante do navio, ele era um que foi deixado de lado, ele foi aquele que não deram ouvidos para ele, e ele então vai e aquece, com aquele graveto que ele jogou no fogo, ele aqueceu as pessoas. Eu vou falar assim, dentro da igreja, não digo da nossa, da igreja em geral, existem pessoas que estão insensíveis ao frio. O frio delas é tanto, que elas já não estão sentindo mais. Você sabia, eu li uma reportagem que um dia lá no Alasca, um jovem, um turista, ele pegou uma motoneve e ele saiu do ponto A para chegar no ponto B. E lá eles se comunicam muito por rádio, né? Não é telefone. E esse ponto A avisou o ponto B que a tal hora o fulano saiu daqui. Turista, não conhecia a região. E numa curva fechada, ele tomba a motoneve. E a motoneve cai em cima da perna dele. E ele não pode se mover, ele não tem força para tirar a motoneve. E ele ficou deitado ali. Quando ele não chegou no ponto B, já um alerta geral, tem um turista perdido por aqui. E começaram a procurar o jovem. Procura daqui, 12 horas, 15 horas, 24 horas. Já tinha passado a noite quando ele foi avistado. Então chegaram lá para acudir, ele estava com a motoneve em cima, tiraram a motoneve, mas já foram pondo casaco, cobertores em cima dele, né, porque ele estava tendo hipotermia. E ele falava assim, eu estou com calor, eu não estou com frio, tira isso de mim. Então eles falaram que a hipotermia, quando passa de um certo tempo, a pessoa tem a hipotermia e ela não sente mais o frio. O pé fica inerte, as mãos, ele não sente frio, então ele quer tirar a roupa. Então agasalharam ele e tal, levaram ele e ele foi salvo. O que eu quero dizer? Às vezes, dentro da igreja, existem pessoas que estão tão longe de Deus, estão tão frias, estão tão longe do fogo do Espírito, estão tão longe da comunhão com os irmãos, que eles já não percebem mais. Eles vêm marcar presença, vêm por vir, já não tem aquele calor que vem de receber a palavra, aquela alegria de receber a palavra, de louvar. Então eles estão morrendo de frio.
E o que nós temos feito? Ali, Paulo foi juntar gravetos. E que gravetos que nós estamos pegando para poder aquecer essas pessoas de novo? O que nós estamos levando para ela? Qual é o nosso relacionamento com os nossos irmãos? Com o próximo? Como Deus fala para nós, que nós vamos ver daqui a pouco, né, que o segundo maior mandamento é o amor ao próximo. Nós não podemos deixar que irmãos estejam morrendo de frio, que os irmãos estejam indiferentes à palavra. Nós precisamos congregar, nós precisamos trazer para perto do fogo do Espírito. Nós precisamos convidar essas pessoas. Se dentro da igreja aqui, algum amigo nosso, algum irmão nosso, a gente percebe que ele está longe, vamos conversar, vamos ver. De repente, até às vezes, a gente mesmo magoou aquela pessoa e a gente nem sabe, porque a gente não fez por mal. Às vezes, a nossa indiferença está sendo água gelada, está sendo neve, igual lá na Alasca, em cima daquela pessoa, fazendo com que ela se distancie cada vez mais. Amém? Então, muitas vezes, nós somos reprovados, porque não estamos atendendo os nossos próprios irmãos aqui da igreja. Muitas vezes em casa também, nós estamos tão distante do marido, da esposa, dos filhos, os filhos no quarto assistindo televisão, jogando, e os pais nem sabem o que está acontecendo. Aquelas crianças, né, aqueles adolescentes estão cada vez mais distante do amor paterno, do amor materno. Marido e esposa, distante um do outro, porque já não se conversam mais, sabe? Só chega, conta o problema, já não trocam sonhos, já não trocam confidências, já não se discute mais o problema que está tendo no relacionamento, prefere colocar aquele problema para baixo do tapete. Então, Deus hoje quer mostrar para nós que as nossas atitudes no dia a dia mostram como é que nós estamos em relação ao amor ao próximo. Amém? Sem precisar ir lá, eu trago também aqui a história de Estevão, né? O primeiro mártir, aquele que quando apedrejado por pregar a palavra, quando ele estava ali sendo, sabe, humilhado, apedrejado, xingado, ele fala a Deus, né, perdoe, né? Perdoe, eles não sabem, não impute a eles esse pecado. Não deixe, Senhor, que isso que eles estão fazendo para mim seja contra, né, eles. Então, ele naquele momento, ele pediu perdão a Deus no lugar das pessoas. Qual é a nossa dificuldade de pedir perdão? De pedir, olha, me perdoe, eu falei o que eu não devia falar. E qual é a nossa dificuldade de perdoar? Você está perdoado, esquece, vamos pôr uma pedra em cima disso. Muitas vezes a gente fica remoendo aquilo, a gente fica remoendo, e a gente vai ficando cada vez mais distante de Deus. Nós vamos terminar vendo isso, amém? Eu queria dar uma pincelada também lá no Bom Samaritano, Lucas 10, do 29 ao 33. Lucas 10. Lucas 10, do 29 ao 33. Amém? Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Olha a pergunta: quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu,
teve piedade dele. Vou parar aqui. Nós conhecemos essa história. Então, o homem está viajando e ele cai na mão dos salteadores. Tiram tudo dele e deixam ele quase morto. E um sacerdote passando por ali, vê e passa ao lado. Eu falo assim para vocês, se esse homem não tivesse quase morto, e ele tivesse vendo o sacerdote chegar, ele ia falar, nossa, estou salvo, né? A esperança brota, vou ser salvo, né? Ele vai me acudir. Mas o homem passa ao lado. Vem o levita. O homem, se não tivesse quase morto, ia falar, nossa, de novo, olha como Deus é bom, mandou mais um. E o homem passa ao lado. De repente vem o samaritano, inimigo dos judeus. Eles tinham uma treta entre eles, né? Eles não se davam. O samaritano era um povo sendo rejeitado, mestiço pelos judeus. Quando esse homem, se tivesse enxergando, se não tivesse quase morto, viu o samaritano chegar, ele devia pensar, estou perdido, agora ele me mata. Mas o que acontece? O samaritano, um homem, né, que não tinha nada vamos falar assim, de cristão, ele olha para aquele homem e ele se compadece. Eu quero falar para vocês, quem ama, cuida da necessidade do outro, seja parente, seja até inimigo. Se a gente vê um inimigo mesmo, um cara que já nos fez mal, pedindo uma ajuda, um socorro, se eu não for ajudar, podendo, se eu me omitir, sendo que eu tenho condição de ajudar, de repente está com o carro quebrado, de repente o carro está atolado no atoleiro, acho que nem existe mais isso aqui, né? Qualquer fatalidade, se eu não ajudar, a Bíblia fala que eu não amo, e a Bíblia manda eu amar os meus inimigos também, porque é muito fácil eu amar quem eu tenho afinidade, é muito bom, muito fácil eu amar a pessoa que está do meu lado, a pessoa que convive comigo, é muito fácil. Às vezes nem tanto, né? Mas é muito mais fácil eu amar a pessoa que está perto de mim do que eu amar meu inimigo. Mas Jesus vem trazer para nós, mostrando para nós que não pode ser assim. Agora, o que Jesus pode pensar? O que o Espírito Santo pode pensar quando a gente não busca ajudar a necessidade do outro? Eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de ajudar materialmente, não, que por sinal, se a gente puder, a gente deve, mas é ajudar para trazer essa pessoa para a igreja, para ser curada, sarada e liberta, para essa pessoa ser retirado dela essa bagagem de pecado, que machuca, que dói. O que está faltando para nós, como cristãos, tomarmos a posição de que a igreja, que somos nós, a igreja depende de cada um de nós. Igreja vazia, e eu me responsabilizo por isso também, é falta nossa como ovelhas. Nós precisamos acudir. Aquele homem leva o ferido até uma hospedaria, cuida dele, paga para ele ficar lá, né? A Bíblia não fala se o homem ficou bom ou não, se esse homem foi grato, se esse homem procurou retribuir o samaritano. Mas amar não é esperar do outro um muito obrigado. Amar não é esperar do outro, nossa, você foi joia, você foi demais, né? Você me socorreu, não. Amar é uma atitude, não é da boca para fora. Quando eu amo, eu tenho alegria
de ajudar, não importa quem. Se Deus me deu condição, me deu saúde, para eu ir até na casa do meu vizinho, para eu levar, sei que ela está passando por problema, de eu levar, eu sempre falo isso, levar um bolo, falar, olha, eu me importo com você, se você quiser oração, pode me chamar que eu estou aqui. E eu estou falando isso, sendo que eu tenho vizinhos difíceis de a gente chegar, mas Deus tem me cobrado isso, essa atitude de chegar até lá. Muitas vezes a gente chega sem graça, a gente não tem liberdade, mas fala, ó, Deus, ninguém aguenta, eu ouvi você falar assim, ó, Deus tocou no meu coração para eu trazer para você um bolo e orar por você. Ninguém, eu falo que ninguém vai falar, não, eu não quero, só se a pessoa for mesmo muito sem educação, amém? Mas para mostrar para vocês a importância disso, 1 João capítulo 4, 1 João capítulo 4, do 8 ao 12. Agora preste atenção. Quem não ama, quem não faz isso, quem não perdoa, quem não se preocupa com o outro, quem não põe graveto na vida do outro para que essa pessoa venha até Deus, quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor está aperfeiçoado em nós. Vocês entenderam a importância, por que me inquieta muito esse tema? Porque se eu não amar meu próximo, eu não amo a Deus. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é o próximo. Mas um complementa o outro. Se eu sou indiferente ao outro, eu estou sendo indiferente a Deus. Se eu não amo meu irmão, se eu não me preocupo com a vida dele, se eu não oro por ele, se eu não mostro para ele que ele é importante para mim, não é falar eu te amo só não, é demonstrar, fazer aquilo que eu posso. Se eu não faço isso, eu não amo a Deus, e o amor dele não permanece em mim. Amém? Essa é a palavra que Deus trouxe para que eu passasse para vocês, e eu espero que vocês não sejam reprovados em nada diante disso, mas eu tenho certeza que se Deus deu isso para nós, é porque nós precisamos ser aprovados no quesito amor, amém? Fique em pé, vamos orar. Pai, é com o coração, Senhor, queimando pela Tua palavra, é com o coração neste momento, Senhor, sedentos de poder fazer alguma coisa para ajudar o meu irmão, é com o coração, Senhor, inquieto, Pai, que nós nos chegamos até a Ti, para Te dizer que nós estamos aqui, Pai, porque nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua força, para que nós possamos amar os nossos irmãos, e Te amar também. Nós precisamos de Ti, Senhor, para tudo, inclusive para Te amar. Nós precisamos de Ti e queremos receber de Ti agora a força para Te buscarmos em oração, para nós acendermos a fogueira como Paulo fez. Aquela fogueira acendeu, ficou grande, ficou forte, porque o amor de Paulo era muito grande. E nós queremos ser assim, Senhor. Nós queremos ser um povo amoroso,
Um povo, Senhor, que busca a tua justiça, não a justiça própria, não a justiça dos homens. Nós queremos, Senhor, a tua presença no nosso dia a dia. Que o Senhor Espírito Santo possa nos incomodar quando, sem pensar, fazemos alguma coisa que magoa o nosso irmão, ou que deixamos de fazer alguma coisa que pode aliviar a dor do nosso irmão. Senhor, nós estamos aqui porque nós te amamos. Eu sei que ainda é muito pouco perante aquilo, Senhor, que nós precisamos te amar, porque quanto mais nós te amarmos, mais vitoriosos seremos. Quanto mais nós te buscarmos, Senhor, mais fortes seremos para lutar contra as ciladas do inimigo. Quanto mais forte, Senhor, nós te amarmos, mais estaremos perto da vitória, Senhor. Venceremos todo o mal, venceremos, Senhor, a seta do inimigo, venceremos as dificuldades, os problemas e aflições. Por isso eu te peço, Senhor, fale aos nossos corações. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu querer. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Dai-me um coração. Dai-me um coração igual, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer.
dai-me um coração igual ao teu. Espírito Santo, é isso que nós desejamos, Pai. Desejamos um coração, Pai, sensível a Ti, Pai. Um coração que ouve o Teu direcionamento e pratica aquilo que o Senhor está falando, Espírito Santo. Que nós venhamos, Pai, olhar para as pessoas com os Teus olhos, Pai. Os nossos olhos muitas das vezes são maus, Pai. Os nossos olhos muitas das vezes julgam as pessoas, Espírito Santo. E nós Te agradecemos, Pai, que o Senhor continue trabalhando, Pai, em nós, no nosso coração. Que o nosso coração seja um coração segundo o Teu coração. Que o nosso coração seja parecido contigo, Pai. Que a nossa mente seja uma mente totalmente renovada em Ti, Pai. Uma mente que está sempre buscando se renovar na Tua presença, Espírito Santo. Continua, Pai, trabalhando no Teu povo, continua trabalhando em nós, porque muitas das vezes nós somos falhos, Pai. Nós somos seres humanos, nós somos errantes, mas nós queremos andar na Tua perfeição. Queremos andar nos Teus caminhos, queremos seguir os Teus direcionamentos, Espírito Santo. Que nós sejamos um bom samaritano na vida das pessoas, Pai. Que nós tenhamos o azeite do Senhor nas nossas vidas. Que nós tenhamos em nós a alegria, a salvação. E que nós possamos levar, Pai, essa salvação a outras pessoas, essa transformação, mostrar para as pessoas, Pai, que existe um Deus que se importa com ela, que quer ter relacionamento com ela, Espírito Santo. Muitas das vezes nós ignoramos a Tua presença, Pai. Nos perdoa, Espírito Santo. Perdoa as nossas falhas, Pai. Perdoa, Senhor Jesus, os nossos erros. Perdoa, Espírito Santo, as nossas iniquidades, Espírito Santo. Venha, Senhor Jesus, sobre a vida de cada um aqui, Pai. Nós estamos aqui, Pai, e pedimos que o Senhor alcance a nossa casa. Alcance, Pai, aqueles que estão perdidos, aqueles que não Te conhecem ainda, não estão na Tua presença, Espírito Santo. Ou até mesmo aqueles que muitas das vezes conhecem, mas ainda não decidiram andar contigo, Pai. Que o Senhor possa visitar, Pai, porque para o Senhor não tem distância, não tem impossibilidade. O Senhor é um Deus que realiza coisas impossíveis aos nossos olhos. Espírito Santo, muitas das vezes olhando para as pessoas e achamos que não tem salvação, não tem jeito, e deixamos de exercer a nossa fé, de crer no Senhor. Espírito Santo, nós Te agradecemos porque hoje a nossa mente foi renovada e nós entendemos que para o Senhor, Pai, não tem distância. Nós só precisamos crer, nós só precisamos acreditar, Pai, confiar em Ti, caminhar contigo, andar nos Teus propósitos, continuar com o Senhor, Deus. Muitas das vezes estamos tão longe da presença do Senhor e não percebemos, mas hoje os nossos olhos foram abertos e, Espírito Santo, nós não queremos que o Teu Espírito se apague dentro de nós. Nós queremos sempre prosseguir caminhando e que a chama do Senhor cresça cada dia mais nos nossos corações, nas pessoas que estão à nossa volta, que a Tua presença venha contaminar gerações, Pai, através das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Nós Te agradecemos por essa noite, Te agradecemos por essa palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor.